internet, esse perfil em mídias sociais e, sobretudo, saber construir a campanha, entendendo de como disseminar, escolher o público, escolher a região e assim ele vai conseguir um maior alcance. Em 2018, uma hashtag pode fazer diferença. O objetivo final é sempre o mesmo: ter mais likes, mais compartilhamentos. Fazer com que uma informação rapidamente se espalhe pela rede. Você pode trabalhar a internet para falar com os militantes, para trabalhar a sua rede social. O que é rede social? Eu tenho 50 na minha rede, eu passo para você uma informação e você repassa para mais 50, que vão repassar por mais 50. Ou seja, há um crescimento absurdo. O Tribunal Superior Eleitoral permite campanhas gratuitas em sites e em redes sociais. O candidato pode pagar para dar maior destaque em suas postagens, desde que identifique que houve o pagamento. A lei eleitoral proíbe o uso de telemarketing e também a propaganda em sites de empresas e de pessoas jurídicas. Também não pode divulgar material atribuído a outros candidatos ou partido. O uso de robôs e o impulsionamento apenas para atacar adversários também não são permitidos. O candidato que descumprir alguma dessas regras pode ser multado em até R$30 mil e ainda responder na justiça. Mas para os especialistas, alguns pontos ainda não estão claros. Eu acredito que ela tem pontos nebulosos, porque dá brecha para o financiamento obscuro de campanha na internet. Por exemplo, um influenciador digital, ele pode ser contratado, uma agência digital é contratada e você não tem clareza na prestação de contas para esse tipo de contrato, que pode ser colocado como um trabalho informal, como uma adesão política de um influenciador político a uma determinada campanha. E não é considerado um trabalho voluntário. A lei também diz que no dia da eleição, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de posts antigos serão proibidos e considerados crime. A cartilha diz que o candidato poderá fazer a campanha até um dia antes das eleições. Mas ele pode determinar que, no último dia das eleições, aquela campanha fique no ar, ou seja, aquela informação fique sendo disseminada durante 7 dias, durante 15 dias. Então, as eleições vão estar rolando e o eleitor ainda vai ter aquela informação. E aí a gente pode abrir várias campanhas, a gente pode publicar vários posts e programar esses posts para que eles entrem na vida das pessoas, né, todos os dias, mesmo que a campanha eleitoral já tenha terminado. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, diz que as regras vão ser fiscalizadas e o candidato que não seguir a legislação vai ser punido. Tem sanção civil, que é reparação de dano moral, sanções criminais, todos os crimes contra a honra estão previstos no Código Eleitoral. Calúnia eleitoral, injúria, difamação e as sanções eleitorais que podem chegar a multas sem prejuízo do direito de resposta, eventualmente um abuso desse uso dessa propaganda econômico pode levar até a cassação do diploma e pode, inclusive, anular uma eleição de um determinado cargo se essa eleição foi levada adiante com base apenas em fake news. Bom, voltar a conversar com a Natuza aqui no estúdio, né? Como a gente vê, essa é uma eleição diferente, a propaganda eleitoral se espalha pelas redes sociais. Agora, Natuza, já dá para a gente ter uma ideia do impacto que as redes sociais de fato vão ter nessa eleição? Cris, ainda não. Muito provavelmente a gente vai entender esse carro com ele em movimento. O que a gente pode dizer com certeza, sem sombra de dúvida, é que essas eleições são as eleições em que as redes sociais, a internet, têm maior influência em relação às outras, sem sombra de dúvida. Se a gente for pegar a eleição de 2016... o Brasil já andou a passos largos em direção a uma eleição muito mais digital. E um dado flagrante disso é justamente a permissão pela lei de se utilizar e de se patrocinar, incentivar a publicação de conteúdos nas redes sociais. Esse chamado impulsionamento, ele permite algo que é considerado uma mina de ouro pelas campanhas eleitorais Brasil afora, que é você chegar aonde o eleitor está. Em geral, propaganda analógica sempre partia de um polo que irradiava informação e esperava que essa informação chegasse ao maior número de pessoas possível. Com esses impulsionamentos, é possível se definir corte, perfil do eleitor, gênero e por aí vai, e hábitos desse eleitor também. Então, você consegue direcionar a informação.
Qual é a grande questão e a grande interrogação, Cris? É saber se a internet vai ser mais poderosa do que a TV. Os especialistas têm dito que não. Embora foi durante toda a sua história aqui no Brasil, ainda vai ser uma espécie de braço auxiliar da propaganda na televisão. Por quê? Porque consegue atingir um maior número de pessoas no mesmo momento. Mas, sem sombra de dúvida, essa é uma eleição muito mais digital do que já foram todas as outras. E esse, inclusive, é um desafio para as campanhas e para os próprios eleitores. A gente falava ontem aqui de fake news. Quanto mais digital uma eleição é, mais exposto a conteúdo irregular ou conteúdo incorreto está aquele eleitor. É isso aí. Bom, vamos acompanhar. E cada vez vai ficar mais digital ainda, né? Mais Evidentemente. Conversamos mais daqui a pouquinho.